Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo Spotify, pelo YouTube, ou aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar um assunto muito importante sobre acupuntura. Em 2020, estimava-se que tinha 4 mil acupunturistas no Brasil. Hoje, calcula-se que são mais de 10 mil, uma prática que vem aumentando aqui no Brasil. E eu trouxe a especialista que vocês já conhecem, já esteve nesse programa, confere os outros episódios, Patrícia Lucas. Muito obrigado pela presença, Patrícia. Obrigada, Renato. Oi, pessoal. Muita satisfação estar aqui com vocês novamente. E vamos lá falar aí da medicina chinesa que só cresce aqui no Brasil. A Patrícia recentemente esteve na China, tirou a sua certificação internacional, estudou em loco e hoje a gente vai falar sobre essa diferença. O que tem lá na China, o que tem no Brasil, e não vai dar para fazer isso em um episódio só. Vamos gravar vários episódios, vamos ver se em 2 a gente consegue fazer, se precisar do terceiro, do quarto, a gente vai executar. Mas Patrícia, o que te surpreendeu durante seu período de estudo lá na China sobre a medicina tradicional chinesa em comparação com o que você aprendeu aqui no Brasil? Olha, tem muita coisa que surpreendeu, viu? Nós somos num grupo, né, de 35 acupunturistas aqui do Brasil, lá para Pequim, na China. Passamos 20 dias, mais ou menos, e estudamos em 3 hospitais, né? Nós ficamos em hospitais, os 3 de Pequim. E tem muita novidade, muitas questões que para nós aqui nós não utilizávamos, alguns pontos específicos que lá eles utilizam bastante, eles são muito resistentes à dor, na verdade. Eles não... Se tem que fazer um tratamento, segue o tratamento certinho. Então, se vai ser importante para a saúde, eles permitem que façam com o corpo. E isso me deixou muito surpresa. A adesão deles, a forma com que eles aderem ao tratamento com medicina chinesa, com acupuntura, e a visão que eles têm de si mesmos, né? De entender o tempo das coisas, de entender os horários das coisas. Isso, para mim, foi o que mais me surpreendeu. E se tem algum ponto aí que você pode destacar que você não utilizava, que você aprendeu lá, e para que serve esse ponto? Ai, tem do pé. Aquele do vídeo que você mostrou. Aquele do vídeo, inclusive, eu fiz questão de ser agulhada, né, pelo médico específico lá da China, para eu saber como é que é, porque esse ponto é bem na sola do pé mesmo, que é o ponto R1, que a gente fala, que é do Rim 1. E esse ponto, eles utilizam muito para as questões emocionais. Então, associado com alguns outros pontos na cabeça, nós trazemos uma tranquilidade emocional, né? E é um ponto que ele não é dolorido depois que você inseriu a agulha. Mas para inserir a agulha, ele é bastante dolorido. Então, e assim, é uma dorzinha de segundos, 2 segundos, mas é um pontinho chato. Então, quase todos os profissionais utilizam esse ponto lá. E aí eu tive essa experiência de passar, né, de saber como é que é ser agulhada nesse ponto. Trouxe para o Brasil, eu estou tentando ajustar com os meus pacientes esse ponto, mas é um ponto que o brasileiro ele sente muita resistência em deixar ponturar. E você falou que o chinês ele tolera mais essa dor, ele se permite mais. Quando você veio aplicar aqui no Brasil, você sente que tem essa resistência maior mesmo? Tem. Eu quis receber essa agulha neste ponto justamente para eu saber como é essa dor, né? E como é a minha mão quando eu faço. Então, para eu entender se existe alguma diferença entre o médico de lá e a forma com que eu punturo. E é igual, aqui a dor, ela realmente existe. E eu comecei, então, desde que eu voltei, explicar para os meus pacientes a importância desse ponto para a saúde e também para o tratamento. Todos deixaram fazer, todos falaram, não, vamos fazer para eu ver como é que é. E aí alguns permitiram continuar e alguns falaram, não, Patrícia, não quero, eu sei que faz bem para a minha saúde, mas eu não consigo ficar com esse ponto. Então, aí, nós respeitamos o paciente também, a dor ou a sensibilidade. Na verdade, não é nem a dor, é a sensibilidade do ponto. É um local muito diferente. E, então, aí, utilizamos outros pontos. Tem mais de 300 aí para a gente utilizar, né? E uma coisa também, não sei se você já observou, mas quando eu fazia acupuntura, eu observava que também
quem aplica também tem a diferença do brasileiro pro chinês. O chinês, ele já não tem tanta dó quanto a gente que nem fala, vou procurar outro ponto. Pro chinês não tem essa história, né? Não tem. Porque, na verdade, o paciente, ele nem fica sabendo quais são os pontos que o médico vai ponturar nele, né? Então, simplesmente ele chega, fala o que está acontecendo, ó, eu tô me sentindo assim, tal, ele deita lá na maca e o médico só vai colocando os pontos. Não tem essa de explicar, olha, este ponto aqui, ele vai fazer isso para você, então vai doer um pouquinho, mas depois vai melhorar. Essa paciência que nós temos, né? Não é assim, lá eles já vão colocando, se o paciente fala que tá doendo, ele, calma, vai assim mesmo, e vai colocando. A gente tem que ter um pouquinho mais de... a gente tem um pouquinho mais de dó, né? Na verdade, eu acho que é cultura, né? Então, o brasileiro, ele gosta muito de saber o porquê das coisas. Por que você está utilizando esse ponto? Esse ponto serve para quê? Né? O que você está fazendo com o meu corpo? E, então, nós precisamos realmente explicar todas essas questões em respeito à nossa cultura. Mas lá não tem isso não, de explicar o porquê de cada ponto. Eles vão colocando e assim tá bom. E quais são mais algumas diferenças aí na prática da acupuntura entre a China e o Brasil? Falando em medicina tradicional chinesa no geral, eles utilizam muito a fitoterapia. Muita fórmula, erva, planta. Quando o paciente chega para conversar com o médico, conta lá o que está acontecendo com ele, a primeira coisa que o médico faz é prescrever uma fórmula. E o hospital já prepara essa fórmula. Então, quando ele sai da sessão, ele já passa na farmácia para ter essa fórmula e tomar em casa. Então, é uma forma diferente, que nós não estamos tão acostumados assim a utilizar ervas e plantas, né, a nosso favor, algas, né? Então, eles utilizam muito. E isso eu fiquei impressionada, porque não é só com um ou outro paciente, é com todos. Eles prescrevem tudo que o paciente precisa para tomar em casa. E é fazer decocção, né? Fazer um chá. Aqui nós utilizamos muito as fórmulas, né? Os comprimidinhos, as pílulas. E lá eles usam muito chá com essas ervas. E se a gente for falar na população de forma geral, quem busca mais essa parte de fitoterapia, acupuntura, é um número muito grande da população chinesa, porque aqui no Brasil é um público menor, né? Eles já são criados nessa cultura de que os medicamentos eles não são tão importantes em alguns momentos. Tanto que os hospitais, tem hospital de medicina chinesa e hospital de medicina tradicional, né? Se você vai na medicina normal e o médico acha que você não precisa, né, pela necessidade ali, tomar um medicamento, ele vai te mandar para a medicina chinesa. Ele fala, olha, aqui eu não vou te prescrever esse medicamento porque você vai conseguir, na medicina chinesa, tratar sem medicamento. Então, as duas medicinas, elas estão integradas. É maravilhoso você ver os dois médicos trabalhando junto, que aqui no Brasil não existe tanto dessa forma. Então, como eles já nascem com essa cultura de procurar a medicina chinesa, de que a acupuntura ela faz muito bem, a ventosa faz muito bem, então todas as idades. Tem um hospital de Pequim, lá de massagem, o hospital de massagem de Pequim é um hospital só de massagem, então tem mais de 5 andares aí para tratar com massagem e é associado aí a acupuntura e a massagem. Tem criança quebrou o braço, ficou ali um tempo, precisou fazer cirurgia, coloca acupuntura e vai fazendo tuiná, que a massagem chinesa chama tuiná. Né? Então, é uma massagem mais vigorosa, não é essa massagem que a gente está acostumado, relaxante, nada. É uma massagem de melhoria de estrutura. Então, aí faz a massagem no local, a gente passou na parte de pediatria, as criancinhas lá, às vezes brincando aqui com uma mão e a outra mão cheia de agulha ali, né? Então, é qualquer idade, de criança até o idoso. E essa formação, essa sua certificação que você tirou lá na China, trouxe novas abordagens, técnicas que não são comuns aqui no Brasil, que você poderia contar aí o que você aprendeu nessa certificação? Trouxe bastante. É interessante porque é igual, mas é diferente. Não existe lá, a medicina chinesa ela é uma só e nós aprendemos os mesmos pontos, as mesmas questões, a mesma forma de tratamento.
O que muda, principalmente, é o tempo de agulha, o deles é diferente, a profundidade de agulha é diferente. Então, existem algumas técnicas que eles fazem lá que nós não fazemos aqui. O eletro, por exemplo. Nós fazemos o eletro, né, que é prender eletrodos na agulha. Lá eles fazem, existe um eletro que passa na coluna inteira com água. E aí você molha com água e vai passando o eletro dando um choquinho. Isso nós não temos aqui. E é um aparelho muito específico, é muito bacana a forma com que faz, para poder aliviar dor e hérnia. Então, é um tratamento diferente. Existem mecanismos de tratamento que nós não temos aqui, abordagens diferentes. Mas nós conseguimos adaptar. Então, existem alguns pontos, algumas formas. Para dor no ombro, por exemplo, que aqui nós fazemos de uma maneira, e lá eu pude aprender uma técnica muito específica, que nós vamos trabalhar outros membros para poder melhorar a dor no ombro. Então, isso foi muito positivo. As aulas, fantástico a faculdade lá. Só tem a agregar mesmo. Então quer dizer que seus pacientes aí já podem aguardar que tem novas práticas, novo olhar aí para cada problema ou cada necessidade dos seus pacientes. Podem aguardar e eles já estão recebendo também essas novas abordagens. Eu trouxe um aparelho da China. Existe um equipamento que tem a moxa, né? A moxa é um palitinho, parece um incenso um pouquinho mais grosso, feito de artemisia. Artemisia é uma planta chinesa, uma planta medicinal, que ela auxilia em vários processos. Inclusive, tem até a cura da malária, tem até uma acupunturista chinês que recebeu um prêmio Nobel por tratar malária com moxa, né, que é com artemisia. Então, esse bastão de artemisia, ele faz fumaça, às vezes tem um cheiro que não é muito agradável. E aí, lá na China, eles têm um aparelho elétrico, você liga na tomada. Ao invés de você acender este bastão de artemisia, você vai utilizar esse aparelho elétrico. Então, ele tem a mesma função. A diferença é que não tem cheiro, não sai fumaça. E a profundidade, ele trata mais profundo o músculo, né? Então, ele atinge uma profundidade maior. E eu trouxe esse aparelho da China para cá. Já estou utilizando nos meus pacientes, pessoas acupunturistas que trabalham com fertilidade, então é excelente esse aparelho para fertilidade feminina, dores, hérnias, então isso é muito positivo e então só tem a agregar mesmo. E além dessa parte de estudo, você também teve a experiência aí dessa imersão na cultura chinesa. O que te impactou aí de você ver essa cultura chinesa ali andando pelas ruas, restaurantes? Olha, foram 20 dias realmente de vivência, não foi turismo e estudo, realmente nós vivemos o dia a dia. Fomos no mercado, fizemos compra, entendemos como são os horários e o que mais me surpreendeu é a educação e a segurança. O chinês é muito educado, muito, muito mesmo. Vários momentos a gente estava perdido ali, teve uma situação que a gente precisava achar um restaurante e nós olhávamos ali naquele mapa, não estava entendendo nada, ia para lá, ia para cá, não achava o restaurante. Parou um casal, perguntou se a gente queria ajuda, ninguém falava mandarim. Né? A gente entendeu ali, eles viram a nossa necessidade e aí eles jogaram no Google dele, que não é Google lá, eles têm um outro aplicativo de mapa, colocaram ali, conseguiram nos ajudar nessa questão e aí direcionaram, vira aqui, vai ali e tal, e aí nós conseguimos encontrar. Então, eles são muito solícitos. Tem até uma situação que foi muito interessante. Depois disso, eu falei, gente, olha, o chinês realmente, a gente precisa aprender muito. Eu estava num restaurante e lá você só come com hashi, né? Que o hashi lá chama quadzi, né? É outro nome. Não tem talher, a não ser no hotel, que a gente tinha talher, mas fora disso não tinha. E eu estava tentando pegar... Porque você comer comida japonesa aqui é uma coisa, gente. Você comer comida chinesa é outra com palitinho. É muito diferente. E eu tava ali tentando, né, pegar aquela comida. E eu tava com o cabelo solto assim. E o meu cabelo, ele caiu na sopa. Ficava encostando na sopa assim. E eu naquela situação de não conseguia comer. De repente veio um chinês de outra mesa. Ele não tava com a gente. Veio de outra mesa. Fez assim pra mim.
Tipo, pra eu parar de comer. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo errado aqui, né? Aí fiquei, ele, que era pra eu esperar. Ele saiu do restaurante. Dali 1 minuto, mais ou menos, ele voltou com 2 opções de prendedor de cabelo. Ele veio com uma prisilinha e com um elastiquinho. Qual que eu queria pra prender meu cabelo? Aí eu peguei o elastiquinho e prendi. Cara, ele nem tava com a gente, ele tava em outra mesa. E ele viu a minha dificuldade, meu cabelo caindo ali. Então, isso é surreal. Quem que faria isso no Brasil? Acho que nem em outro lugar do mundo, talvez. Talvez Japão, Coreia. Mas essa forma de ajudar, essa forma de prestação, né, de se prestar, é perfeito. Eu fiquei encantada. E a segurança? Segurança é única. Nunca me senti tão segura. E aí, você falou um pouco do restaurante. A gente, como acupunturista, né? A gente tem os hábitos aqui no Brasil, a cultura brasileira, que a gente tem muito hábito de tomar o gelado, né? Então, água gelada, refrigerante gelado, cerveja gelada. E a gente sabe que isso não é muito benéfico para a saúde. Como que é essa relação lá na China? Porque eu sei que lá eles também cortam e eles têm isso cultural, né? É cultura. Nós acupunturistas, temos a consciência do gelado no nosso corpo, mas nós moramos no Brasil e tomamos líquidos gelados. Quando você chega lá, não existe isso. Existe temperatura gelada? É um natural para menos. Não é gelado, aquele trincando, assim, que você pega, a garrafa fica até meio clarinha, né, de gelo. Não, não é assim. Tanto que nos restaurantes, quando a gente chega, a primeira coisa que eles servem é um copinho com chá ou água morna, né? Para você já tomar e preparando o seu estômago para receber o alimento. Então, nós temos uma temperatura interna do corpo, que é mais ou menos 36,6, 36,7, né? E aí, o ideal que eles falam é justamente você não reduzir essa temperatura. Quanto mais gelo você colocar, mais frio você colocar, mais trabalho você vai dar para o seu corpo para fazer a digestão. Então, por isso que nós precisamos tomar os líquidos de uma forma mais natural, para não dar tanto trabalho assim para o nosso organismo. E lá nós encontramos isso. Às vezes, a água gelada não tinha vendendo na rua, assim, você encontrava ela em temperatura ambiente, mas não tinha gelada. E quanto mais lugar da cidade, mais local você ia, menos turístico, mais enraizado era isso. Você não encontrava gelado mesmo. E o pessoal que bebe cerveja, por exemplo, no hotel tinha que pedir, eu queria gelada. Eles deixavam, às vezes, lá na geladeira, gelando um pouquinho, para depois pegar. Então, não existe tão gelado quanto nós estamos acostumados. Então, você aí do outro lado ter assustado, lá eles tomam cerveja com temperatura ambiente, então, e para isso, pelo cuidado da saúde. E você também encontrou umas posições aí diferentes, pessoal no meio da rua, no celular. Conta um pouco dessa história. Foi muito engraçado. Nós estávamos saindo para o almoço e, de repente, passando ali na avenida, várias pessoas acocoradas, sentado, acocorado mesmo, mexendo no celular, batendo papo ali. E a gente, mas que coisa estranha. E nós fomos perguntar o que aconteceu, por que eles estavam ali naquela posição. E a forma do chinês descansar, poupar energia, é sentando acocorado. Então, eles, desde criança, a chinesinha ali sentada no chão daquele jeito, o idoso também já acocorado, então eles têm uma mobilidade de perna, de quadril e de tornozelo muito boa, coisa que nós não temos tanto, e eles descansam nessa posição. Aí eu com as minhas amigas resolvemos fazer um teste, um dia depois de um passeio muito longo, vamos fazer um teste, ficar nessa posição para ver como é que a gente fica. E realmente, a gente sente descanso. É claro, nós não estamos acostumados tanto a ficar nessa posição, mas nós sentimos as nossas pernas menos cansadas depois. Então, essa forma de eles descansarem e poupar energia realmente é muito benéfica. Você testou e comprovou. Testei e comprovei. É estranho, mas todo mundo lá fica assim. Então, funciona. E como que é a relação deles com a prática de exercício físico? Eu sei que você chegou lá, procurou academia, que você também é uma incentivadora aí, coloca nas suas redes sociais você praticando atividade física. Como foi? Você percebeu essa relação deles e como foi você achar uma academia lá? Olha, essa parte me surpreendeu da atividade física, porque o chinês, ele trabalha muito, muitas horas. Então, a maioria das pessoas, pelo menos no ambiente hospitalar dos pacientes que nós atendemos,
eles não fazem atividade física. E justamente por quê? Porque trabalha muito. Então, os maiores casos que nós atendemos é de dor nas pernas, dor nas costas, por falta de descanso. E isso eram todas as idades, até mesmo os mais velhos, principalmente, tinham muitas dores, porque não dava tempo de fazer academia, porque precisa trabalhar. É diferente daqui, que às vezes a gente poupa o descanso no final de semana. Lá, se você não trabalhar, você não ganha. Então, isso me surpreendeu, era algo que eu não sabia. Eu falei, nossa, todo mundo vai fazer atividade física. O que eles fazem muito é o Qigong, né? Que tem os exercícios também do Baduandin, né? Ou Lian Kun, existem várias técnicas, que são práticas corporais para você movimentar a energia, o fluxo de energia no seu corpo. Isso eles fazem bastante. Aconteceu já de, às vezes, a gente está andando na rua e vê uma pessoa, de repente, fazendo um exercício com o braço. Então, isso acontece muito. Mas a atividade física em si, eles são mais sedentários. E aí, essa experiência que eu tive de fazer academia foi interessante, porque foi assim, eu atendi um paciente, terminamos de tirar a agulha ali deles, né, de retirar a agulha. Ele falou assim, eu posso nadar agora? Porque ele estava com problema na visão. Ele falou, eu posso nadar agora? Eu achei essa pergunta muito específica, né? Falei, você faz atividade física? Como é? Ele, não, eu tenho uma academia aqui. Falei, cara, eu vou pedir para ele se eu posso treinar na academia dele. Falei, olha, eu queria conhecer uma academia aqui da China, saber como é que é. Ele, não, vamos lá, eu vou te ajudar. E eu fui nessa academia. Só que é uma academia, não é academia igual aqui. A gente está acostumado aos aparelhos e tudo. Tinha até os aparelhos, mas era 1 ou 2 aparelhos só. Era uma academia de artes marciais. E eu nunca fiz artes marciais na minha vida. E ele falou, vamos fazer aqui uma aula, né, para você aprender, para você saber como é que é. Extremamente pesado. Começou com o aquecimento. O aquecimento era subir pela escada 23 andares. Então, era 23 andares, subindo e pulando um degrau. Eu falei, gente, isso nunca acontece no Brasil, né? E, pelo menos, eu nunca tinha visto essa experiência, nunca tinha vivido essa experiência. Então, foi um treino muito intenso. Nós fizemos aula de defesa pessoal. E eu vi que eu não tenho mobilidade, não tenho destreza para muitas coisas, mas eles são muito rígidos com a forma de fazer a atividade física. Ele me cobrava muito, assim, o corpo e tal, a forma de fazer. Mas foi bem interessante a experiência. E depois de toda essa sua experiência aí, quais práticas e princípios do método tradicional chinês e da medicina tradicional chinesa que você acredita que poderiam ser mais valorizados e aplicados no Brasil? A forma de você olhar para você, para o seu corpo, e de você exercitar a sua mente. Esse tempo que eu passei lá, foi possível entender o tempo das coisas. Nada é da forma com que nós queremos. Tudo existe um tempo para as coisas. E tá tudo bem. A gente não precisa se desesperar, querer que tudo aconteça naquela hora. Entender que tá tudo bem e que tá tudo acontecendo da forma com que tem que acontecer é fundamental para a gente ter uma saúde mental, uma qualidade de vida, de mente mesmo, porque hoje a nossa mente não para, né? A gente fica ali pensando, tem muitos pensamentos, preocupado com o que vai acontecer, com o que aconteceu. E quando você para olhar a sua vida, o seu dia, parar para respirar, você entende que está tudo bem. E eles fazem muito isso. Mas eu não acho que é como nós aqui, que fica uma coisa meio que forçada a princípio. É o natural deles. Tá tudo bem, saber que agora não é hora disso. Várias vezes, durante a aula, um aluno ou outro fazia uma pergunta, nós fazíamos perguntas, e o professor falava, agora não é hora dessa pergunta. Então, você começa a entender que existe tempo para tudo. Não é na hora que eu quero, que você quer. Existe o tempo exato. E aí, conforme ia passando a aula, você falava, realmente, essa pergunta já não faz mais sentido. Então, e ninguém levava como uma grosseria, né? Como uma falta de educação. E nós, naquele contexto, vivendo aquela experiência, nós entendíamos que tudo é no tempo que tem que ser e não no tempo que a gente quer. Muito bem. A gente quer tudo para ontem, né? A gente quer... Tô doente, já quero ficar bom no dia seguinte, né? E você falou um pouquinho do Qigong. Para quem não conhece aí do outro lado, eu queria que você falasse o que é o Qigong, os benefícios. Eles praticam isso regularmente lá, né?
praticam regularmente. E o Qigong, eles são exercícios corporais, em que nós vamos movimentar o corpo, braço, perna e o corpo no geral, e também regular a respiração. Então, existem exercícios para nós regularmos a energia dos nossos pulmões, né? Então, para você fortalecer os pulmões, existe um exercício específico. Para fortalecer o baço, o coração, o pulmão. Então, nós vamos fazer técnicas específicas do corpo, ou para baixar a frequência cardíaca e respiratória, ou então para estimular, para você ficar mais animado. E tudo isso é muito lento. Né? Se você vai esticar o braço, você tem uma forma mais lenta de esticar e de respirar ao mesmo tempo. Então, são práticas que vão te trazer para o centro, para o prumo, para equilibrar a energia do seu corpo e também de prevenção, previne doenças. Existem muitos artigos científicos mostrando a capacidade de terapêutica do Qigong, né? Não só do Qigong, mas do Lian Qigong e de todas essas outras práticas, para a gente poder equilibrar o corpo e fortalecer a nossa imunidade. E isso eles fazem bastante. É algo também que nós podemos aderir no nosso dia a dia. Então, além do Qigong, das folhas, dos chás, da acupuntura, o que mais você viu que tem de diferente no dia a dia aí, que eles ficam nesse olhar para o corpo e da prevenção? Os alimentos. Eu não tive experiência de comer barata, rato, nada dessas coisas. Eu nem vi, assim, teve algumas pessoas do grupo que até viram, mas não foi a minha experiência. Eles comem muita pimenta. Os alimentos são muito apimentados. E eu não tenho o hábito de comer tanta pimenta assim. Mas o motivo pelo qual de colocar tanta pimenta nos alimentos é justamente para a gente manter o corpo aquecido. Porque tem alimento que é mais frio, né, de temperatura do próprio ambiente, do alimento mesmo. Então, eles fazem esse equilíbrio. E existem alimentos para o verão, para o outono. Então, quando nós estávamos lá, tinha muita sopinha. Para quê? Para já preparar o organismo para o outono. Era uma sopa específica. Então, eles têm essa cultura de, tá chegando o outono, deixa eu preparar aqui com esse alimento para fortalecer a energia do meu corpo, para eu não ficar doente. Então, tem essa visão diferente de estações do ano, que nós não temos aqui. A gente quer comer morango em todo período, quer comer todas as frutas em todos os períodos. Lá, não. Existe o tempo para cada coisa. E a gente só está falando das coisas boas, tudo que a gente vivenciou. A gente sempre tem os perrengues da viagem, né? Pode contar algum perrengue que você passou lá na China? Olha, eu acho que eu fui abençoada, viu? Porque, assim, nós tivemos momentos muito bons, realmente. Talvez um perrengue maior foi a internet. Por quê? Nós vamos com um pacote de dados, eu comprei um chip eletrônico, e eu comprei 20 gigas. Falei, 20 gigas vai dar certo para o tempo que eu vou ficar lá. E não deu, eu usei 40. Então, eu fiquei um período sem internet. Mas o mais difícil disso tudo é que você não consegue usar o Wi-Fi lá quando você tem uma VPN ligada. Porque lá na China não funciona o WhatsApp, não funciona o Instagram, Facebook, nada disso funciona. Você tem que ter um VPN para mandar o seu sinal falando que você está em outro país para você poder ter acesso. Só que quando você liga o Wi-Fi, a VPN não funciona, então você tem que desligar a VPN. E aí você não tem acesso ao mundo. Então, essas jogadas, às vezes, cansavam um pouquinho de você ter que fazer essas estruturas. Mas perrengue mesmo, eu não me lembro de ter passado. Nós pegamos chuva. Na verdade, teve uma chuva aí, um dia saiu eu e as meninas para jantar e tava o tempo até que normal, de repente começou a chover. Chover e aumentando o trânsito. Aí, de repente, a gente falou pro moço do aplicativo que que a gente estava utilizando, que lá eles não usam Uber, eles usam Didi, que é um aplicativo deles. Deixa a gente aqui, a gente vai ficar, paramos para comer num restaurante que tinha ali do lado, e a gente estava sem guarda-chuva. E ficamos até mais ou menos umas 9 horas da noite tentando pedir aplicativo para voltar. A gente estava significativamente longe do hotel.
não conseguia pedir aplicativo, não tinha guarda-chuva, e aí a gente tentou voltar a pé, então meio que molhamos, aí no meio do caminho conseguimos encontrar. Talvez esse tenha sido o maior perrengue. Mas a China aconteceu tudo muito natural. Não tivemos dificuldade com a língua, o pessoal é muito bacana, os aplicativos funcionaram, mas pegamos chuvas em alguns momentos. Então, talvez esse tenha sido o maior perrengue aí. E para quem é acupunturista aí do outro lado, pensa em também fazer esse estudo lá, tirar a certificação, que conselhos, quem procurar, como você chegou. Então, para quem está precisando do outro lado. Sim, existe algumas escolas aqui no Brasil que levam os acupunturistas. Eu fui com o Instituto Taos, que é lá de Recife. Confio muito no trabalho deles, inclusive eu estudei lá no Taos. O Giuseppe, ele está lá na China agora, ele voltou com a gente, foi com outro grupo. E pode falar com o pessoal lá do Taos, que com certeza você vai ter uma experiência muito bacana, igual nós tivemos. E aí, a certificação, ela não acontece para todo mundo. Então, se você ser membro da Federação Mundial de Acupuntura, de Medicina Chinesa, varia para cada pessoa, então é de acordo com alguns critérios. E aí, só lá mesmo que você vai conseguir saber disso. E aí eu fiquei muito feliz por fazer parte aí dessa conquista, né? Representar o Brasil também. Que é um mundo seleto aí de profissionais que tem essa certificação no Brasil, né? Exatamente. E para quem tá do outro lado, quer conhecer um pouco mais da Patrícia Lucas, quer saber do seu Instagram, que tem muita coisa bacana lá, muitas dicas pro dia a dia. Conta mais ou menos o que você coloca aí diariamente para quem quer cuidar da sua saúde, fazer a prevenção, e como te acha nas redes sociais. Tem muito conteúdo lá para vocês poderem melhorar o estilo de vida e também olhar para você de uma forma mais tranquila. Exercícios do Qigong eu coloco lá também. Gravei alguns lá, né, na China. E o meu Instagram é patricia.blucas, patricia.b de bola, Lucas. E aí você encontra todo o conteúdo lá para você melhorar sua qualidade de vida. Patrícia, queria agradecer muito a sua presença, agradecer também aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a Tibum Educação Aquática, a Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a Fábrica Criativa de Aulas de Natação e a Sobrasa, que visa aí a diminuição no caso de afogamentos no Brasil. E vamos preparar mais uma entrevista, né, Patrícia? Tem mais assunto aí do que você vivenciou lá na China. Tem bastante. Aguardem, vamos lá. Então, muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado para vocês. Tem alguma dúvida sobre acupuntura, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. Ativa a notificação para sempre receber um episódio. E, claro, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que alguém precisa conhecer sobre acupuntura e começar aí um tratamento que vai mudar a sua vida. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigada.